Ver Mais de volta ao vivo e para falar sobre beleza. Hoje é dia do nosso quadro Plástica e Saúde. E hoje nós vamos falar sobre as intervenções cirúrgicas na face. Aquelas rugas que incomodam, as linhas de expressão que podem ser atenuadas ou até o excesso de pele que pode ser retirado. Olha, se você tem dúvidas ou quer entender melhor como são feitas essas cirurgias, então não saia daí, porque esse é o assunto de hoje aqui no nosso quadro Plástica e Saúde com o Dr. Thiago Bodanese. Doutor, como sempre, bem-vindo, boa tarde, obrigada pela participação sempre aqui no nosso programa. Olá, Suzana, realmente é um prazer estar aqui trazendo informações. Realmente, uma das coisas que você vê numa pessoa é a face, dentre elas são os olhos. Então, começamos a analisar os olhos. A partir de uma certa idade, até mesmo não tão idosa, a partir dos 40, 50, 60 anos, começam a aparecer alguns sinais de envelhecimento. E esses sinais, dependem de cada caso, começam a ser mais evidentes em volta dos olhos, como você bem falou, os pés de galinha, né? Mas o que chama mais atenção é aquela pele sobrando que fica em cima do olho. A gente fala que está fechando a janelinha, né? Começando a atrapalhar a visão. Para isso, existe uma plástica em torno dos olhos, que é a plástica das pálpebras, blefaloplastia. Mas a gente precisa entender, Susan, como que isso acontece, né? Então, se nós pudermos mostrar a primeira imagem, vamos rodar nós vamos entender aí, então. Como que funciona. Olha ali, então podemos ver que quando a pessoa é jovem, Susan, você tem um aspecto de triângulo com o ápice para baixo, ou seja, é triangular a face, como você pode ver na primeira imagem. Lá em torno dos 35, 40, 50 anos, dependendo cada paciente, cada caso. É muito genética também, né? Muito genética e fatores ambientais também. Faz com que a cara já se forme mais no aspecto redondo, não fique tão triangular. A bochechinha vai caindo. A bochecha, exatamente, Susan. E na última foto, nós podemos ver que o triângulo inverteu. Então, para alguns casos, nessa situação última ali, o triângulo invertido, nós indicamos a plástica de face. Pode-se passar a próxima imagem, por favor. Então, nós podemos ver nessa foto a área dos olhos, como eu estava falando, que existem algumas alterações. Uma delas são essas bolsas, são essas gordurinhas que estão internamente, que com o envelhecer elas começam a herniar, ou seja, começam a aparecer mais. E podemos ver que tem tanto em cima dos olhos quanto embaixo. Isso acontece com todos, com todo ser humano ou em algumas pessoas sim, outras não? Algumas mais, algumas menos, e depende a idade também. Mas tem pessoas jovens que já têm essa gordurinha proeminente, né? Então não significa que seja só do envelhecimento, mas isso tem correção. Como que é essa correção? Através de uma plástica de pálpebras, que a cicatriz fica naquele pontilhadinho ali, que dá para ver, praticamente imperceptível. Aí de baixo e a de cima? De cima fica, quando você abre o olho ela não aparece. E sim, ela vai aparecer quando você fecha os olhos, mas ela fica bem na prega, praticamente imperceptível. Ah, que maravilha. E quem tem, por exemplo, queloide, doutor? É muito raro dar queloide nessa região. Ah, é? Porque o queloide ele é mais comum nas áreas de tensão. E as áreas de tensão do nosso organismo, principalmente, é na linha média. Tanto que quando você observa uma cicatriz linear aqui embaixo, é mais provável dar queloide no meio do que nos cantos, né? Então, mas na face é muito raro isso. É mais comum da queloide quem põe piercing de orelha, né? Por exemplo. Certo, então, certo. É legal a gente colocar isso aqui. Então as pessoas não precisam ter tanto receio quanto a isso. Essa plástica aí, só pra gente complementar, essa plástica aqui da pálpebra, ela é uma cirurgia simples de se fazer, doutor? Veja bem, ela é tranquila, assim. Tem uma relatividade cirúrgica, claro, como toda cirurgia, ela deve ser avaliada por um cirurgião plástico, ela deve ser feitos os exames pré-operatórios, deve ser avaliado cada caso e feito num ambiente seguro para isso. Mas é uma cirurgia bastante simples, sim, né? A ponto até de alguns casos você não precisar fazer incisão na pálpebra, e sim só incisão interna, na conjuntiva, né? Mas é interessante. Mas falando da face, Susan, é importante nós avaliarmos agora o restante da face. Ótimo. Se pudermos mostrar a próxima figura, nós vamos ver que no contexto geral, podemos ver lá que existe uma bochechinha aqui embaixo.
Existe aquele bigode chinês que nós chamamos aquele vinco forte e também existe a papada. Então são 3 alterações que mostram nessa foto que nós podemos avaliar que são sinais que já mostram um certo envelhecimento. E dependendo do grau, Susan, nós temos como tratar isso diferentemente. Por exemplo, num paciente mais jovem é o caso ideal, porque você consegue um resultado melhor fazendo uma cirurgia menor muitas vezes. Um paciente mais idoso, você tem que muitas vezes fazer uma cirurgia um pouco maior para tratar essas 3 alterações. Mas o importante é saber assim, que a cirurgia plástica, principalmente a cirurgia plástica da face, ela é cirurgia acessível. É uma cirurgia que não vai estigmatizar a pessoa. Vai resolver isso sem muitas alterações, da forma mais natural possível. Até uma coisa que é legal a gente colocar aqui, porque eu tenho certeza que grande parte dos assistindo tem aquele medo de ficar com a pele muito esticada do rosto, né? É um grande receio, principalmente das mulheres, Exatamente. né? Isso era o passado, ficou no passado, né, doutor? Hoje em dia, o mais natural possível aproxima-se a cirurgia plástica. Com certeza, Susan. É o mais natural, mesmo porque a pessoa pode fazer uma outra plástica no futuro. Então, como a recuperação é rápida, você tem que ter os cuidados, logicamente, mas você consegue executar essa cirurgia tranquila, sendo que a pessoa com uma semana já troca os curativos, já está menos inchada, né? Você consegue muitas vezes fazer com que daqui uns 10, 15, 20 ou 30 anos você tenha que fazer uma outra cirurgia, sim, mas menor. Então, vale a pena tratar antes. Sempre naquele método de prevenção, né? Com certeza. Doutor. Podemos passar a próxima Mais imagem? imagens aí para a gente colocar, pessoal de casa. Então, Suzana, nessa foto mostra mais ou menos como que é feita a cirurgia no sentido de você puxar a parte interna e não só a pele. Isso chama SMAS, né? Só para mostrar o que é importante. Pode passar a próxima. Na parte do pescoço, muitas vezes você pode fazer essa aplicatura que nós chamamos, que é essa fixação para melhorar aquela papadinha. Mas nem sempre precisa, Susan. Então, você muitas vezes consegue resolver essa papada simplesmente puxando aqui para cima. Ah, nem precisando mexer aqui Nem embaixo. precisando fazer cortes aqui embaixo, não. Ah, que excelente. Podemos passar a próxima imagem. Nós vamos ver como é que fica a cicatriz. A cicatriz fica dentro do cabelo, muitas vezes, Ali e em volta da orelha. Olha, até na foto é difícil de ver. Olha ali, ó, ali atrás da orelha, o pessoal consegue, então, analisar onde fica a cicatriz. Que interessante, doutor. É interessante que você consegue, com muitas vezes cicatrizes reduzidas, cicatrizes pequenas, fazer um lifting maior, ou seja, um lifting tradicional completo, que nós chamamos, que consegue puxar mais a face. E também temos situações que você consegue, com cicatrizes reduzidas, também fazer um mini lift. Né? O interessante é as pessoas entenderem que essa cirurgia não é para estigmatizar, e sim é para melhorar. Né? As pessoas muitas vezes têm medo de fazer porque, eu vou ficar muito esticado. Não, a ideia, Susan, é você deixar o mais natural possível. Você reposicionando os tecidos internos, a pele não fica muito esticada. Né? Você consegue dar naturalidade, tratar esses probleminhas de papado, de bochechinha, isso aqui que chama jaw, né? Que é aquela bochechinha do lado caída, porque na verdade isso caiu com o efeito da gravidade e fez com que pendesse. Então nós precisamos reposicionar isso nesse sentido vertical e oblíquo. Tá. Ô, doutor, e a recuperação, como é que funciona? Porque muitas pessoas pensam em fazer cirurgia plástica agora na época do inverno. Como é que é a recuperação de uma cirurgia de face? Então, isso é uma pergunta interessantíssima. Então, é assim, a paciente opera, muitas vezes pode ir embora no mesmo dia mesmo, ou ficar um dia internada, dependendo da situação. A paciente vai embora com um curativo, né? Vai um curativinho em volta dos olhos, um curativinho aqui em volta da orelha, vai ficar inchado por os primeiros dias, a primeira semana, a semana que incha mais, mas a tendência é regredir isso através de drenagem linfática ou através de posicionamento, compressas frias, e tem várias formas de você agilizar isso e favorecer a recuperação mais rápida. Então, depois você revê os pontos em torno de 10, 15 dias, retira os pontos e a pessoa já está com um aspecto mais jovem, apesar de estar ainda um pouco inchada. Esse inchaço, claro, muitas vezes pode levar alguns meses, mas veja bem, Suzana,
isso é discreto, não é uma coisa de ficar como a Fiona, toda inchada, né? Bem colocado. É aquele negócio, né, doutor? Não tá feliz com o espelho? Hoje em dia, tantas técnicas aí que existem e de uma forma tão simples, de uma forma com que realmente quase imperceptível para o outro. O pessoal só vai pensar, tá melhor, tá mais bonita. E tem uma situação também para tratar o terço superior da face, que nós chamamos a sobrancelha caída. Nós podemos também fazer, qualquer cirurgião plástico, fazer uma cirurgia endoscópica, ou seja, você pode fazer através de pequenas incisões no couro cabeludo, você levantar a sobrancelha. Olha. Então isso é muito interessante, que com a sobrancelha alta deixa um aspecto mais jovem, também mais bonito, né? Então existem hoje N possibilidades. E não só a cirurgia, mas também existem tratamentos a laser, existem toxina botulínica, existem preenchimentos. Então existe uma gama de tratamentos para oferecer ao paciente para se sentir mais jovem, né? Mesmo porque a população está envelhecendo. E a população não quer se ver velha, né? Quer se ver jovem. Então, realmente, hoje já existem muitos tratamentos para isso. E isso é possível. Gente, olha, para mais informações, tem o site da Clínica Bodanese, é o www.clinicabodanese.com.br. Doutor Thiago, como sempre, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, tá? Obrigada mesmo.